Oi, pessoal do segundo ano B, tudo bem? Hoje, quarta-feira, nós vamos ver um pouquinho das atividades de história do nosso roteiro, do dia 3, tá? Então, primeiramente, nós temos que pensar um pouquinho sobre o aprendizado em família e as regras de convivência, tá? Primeiro, nós vamos fazer a leitura da página 42. Nessa página está falando do aprendizado em família. Então, vou ler para vocês. No convívio com a família, aprendemos valores, costumes e como nos comportar em diferentes lugares e situações. A vivência em família nos ensina que os problemas podem ser resolvidos em conjunto, respeitando as diferenças individuais. Na rotina familiar, algumas regras são estabelecidas e é preciso respeitá-las para que a convivência seja boa e harmoniosa. Em cada moradia, por exemplo, há um horário determinado para tomar banho, se alimentar, fazer a lição de casa e dormir. Além disso, em muitas famílias, não só as obrigações são compartilhadas, mas também os momentos de lazer. Aí então tem uma imagem de uma família fazendo um piquenique, né, brincando, e depois deles arrumando tudo que eles fizeram com o piquenique para guardar, certo? Agora, página 43. Todos os moradores podem cuidar da organização e da limpeza da casa. Para isso, é preciso que cada um se responsabilize por alguma tarefa. A divisão de tarefas faz parte das regras de convivência familiar e cada pessoa da família deve fazer a sua parte. Enquanto alguma pessoa da família arruma a casa, outras podem preparar as refeições e ir ao supermercado. Ou ir ao supermercado fazer as compras, certo? Então, essas duas páginas que nós acabamos de fazer a leitura, elas falam da convivência na família. Que uma família, para conviver numa mesma casa, ela precisa de regras, de valores, de costumes, né? Então, por exemplo, nós temos que ajudar os nossos pais, os pais de vocês, né? A arrumar o quarto, a limpar o quarto, guardar os brinquedos. Quando fazer alguma refeição, colocar a louça suja na pia, né? Então, nós temos que ter essas regrinhas para a gente poder ajudar quem mora com a gente e para poder conviver bem, certo? Então, no exercício 4, tá falando assim: converse com as pessoas com que você mora e pergunte se existem regras de convivência em casa. Escreva nas linhas a seguir quais são essas regras. Então, aí vocês vão perguntar para algum responsável que mora com vocês se existem alguma ou algumas regras de convivência na casa de vocês e vou escrever algumas delas. Por exemplo, arrumar o quarto quando acorda, guardar os brinquedos, colocar a louça suja na pia, tá? Então, vocês vão escrever quais são as regras da casa de vocês. Página 44. O texto a seguir enumera algumas regras de convivência que podem ser aplicadas em casa e na escola. Algumas regras de convivência cabem bem em qualquer situação. Número 1. A melhor maneira de começar uma conversa ou até uma amizade é cumprimentando as pessoas. Bom dia, tudo bem? Número 2. Sempre que saímos de um lugar, podemos nos despedir das pessoas dizendo tchau ou até logo. Tchau, até a próxima. Até outro dia. 3. Emprestar seus pertences é partilhar e devolver os dos outros é mostrar respeito. Obrigada pelo livro. Obrigada por devolver. 4. Quando precisar usar o material do colega, peça permissão primeiro. Posso pegar? Sim, claro. 5. É natural cometer erros e às vezes esses erros podem ferir ou machucar alguém. Se isso machucar não, magoar, né? É que tá meio ruim aqui a imagem. Esses erros podem ferir ou magoar alguém.
Se isso acontecer, não seja tímido, peça desculpas. Desculpe-me, foi sem querer. Tudo bem, mas tenha mais cuidado. Agora na página 45, no exercício 1, aqui tá pedindo para vocês reunir com os colegas e enumerar ao menos 5 regras de convivência que vocês consideram importantes na escola e em casa. Como a gente não está tendo aula presencial, vocês vão pensar aí com os responsáveis de vocês, ou até mesmo sozinhos, sobre regras que podemos utilizar em sala de aula, mas também em casa. Por exemplo, cumprimentar as pessoas ao chegar, utilizar palavras de educação, por exemplo, desculpa, obrigada, certo? Pedir o material ou o objeto do outro emprestado antes de pegar. Então, isso são tipos de regras que nós utilizamos tanto em casa quanto na escola. No exercício 2, vocês vão marcar com um X as atitudes que tornam a convivência mais tranquila, mais harmoniosa, nos ambientes em que você frequenta. É possível marcar mais de uma opção. Então, vamos lá, ó. Para vocês fazerem esse exercício, vocês podem utilizar uma régua para fazer na linha certinho, tá? O X, para não confundir uma linha com a outra. Então, essa tabela tem aí, ó, regras de convivência, se você utiliza ela em casa, na escola ou outro lugar. Esse outro lugar poderia ser um projeto que você frequenta, a igreja que você frequenta, a casa de um parente que você sempre vai, tá? Então, esse outro lugar podem ser vários outros lugares. Então, a primeira, preocupar-se com os sentimentos dos colegas. Onde que vocês utilizam isso? Em casa, na escola ou outro lugar? Então, pode marcar mais de uma opção, tá? Brincar e estudar em grupo, sem excluir nenhum colega. Então, onde vocês têm que utilizar essa regra de convivência? Em casa, escola ou outro lugar? Devolver em bom estado os objetos que pediu emprestado. Emprestar seus pertences se alguém pedir e precisar. Colaborar na organização do espaço. Reconhecer os seus erros e pedir desculpas. Colocar-se no lugar do outro e ajudá-lo no que ele precisar. Respeitar as regras e os horários estabelecidos. Então, em cada uma dessas linhas, vocês vão marcar, tá? Casa, escola ou outro lugar. Vocês podem marcar mais de uma opção, tá? Não tem problema se marcar mais de uma opção. Por exemplo, respeitar as regras e os horários estabelecidos. Em casa, a gente tem regras, mas também tem horários estabelecidos. Por exemplo, horário de almoço. Tem horário de almoço em casa. Quando a mamãe ou o papai faz a comida, nós temos que comer, senão a comida esfria, né? Então, nesse caso, eu utilizo essa regra tanto em casa, quanto na escola ou outro lugar, tá? Então, eu marcaria X nas 3 opções. Mas também tem opções aqui que vocês vão colocar só um X, tá bom? Vai de acordo com o que vocês acham. As atividades de história acabaram. Por hoje é só. Um beijo e até amanhã. Tchau!